Uma ótima tarde a todos os presentes. Agradeço a vocês que estão aqui no nosso plenário, agradeço a vocês que estão nos assistindo também no site, no site da Câmara Municipal e também no nosso Facebook. Hoje teremos a nossa primeira audiência pública, no qual discutiremos sobre a regulamentação da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, prevista na Lei Federal 13.874 de 2019, que visa ampliar o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, dispondo sobre a atuação do município como agente normativo, inclusive regulamentando e alterando o dispositivo da nossa lei do Código Tributário de número 2597. Antes de mais nada, gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Daniel Marques, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Indústria Naval, no qual abraçou essa causa também e juntamente conosco tocará essa audiência pública. Também gostaria de ressaltar a presença aqui do Luiz Vieira, representante do CDL, e no decorrer da audiência nós daremos presença aos representantes dos mandatos, representantes de outras instituições. Aqui eu gostaria também de citar a presença da Raquel Gomes, da União dos Empresários de Niterói. Obrigado, Raquel, sua presença muito enobrece essa audiência pública. Darei início aqui com o Jefferson Viana. Jefferson Viana é licenciado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializado em Legislação Orçamentária pela Escola Nacional de Administração Pública, especializado também em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Atualmente é secretário parlamentar do deputado federal Carlos Jordi. E aqui eu cito também, para quem nos assiste, nós temos a ilustre presença do secretário Jean-Luc Lorenzon, que em breve contribuirá com sua enorme experiência a nossa audiência pública, e no momento eu passo a palavra para o secretário parlamentar do deputado federal Carlos Jordi, senhor Jefferson Viana. Alô, som. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor vereador Douglas Gomes. Boa tarde, senhor excelentíssimo senhor gerente de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro, Bernardo Abreu. Boa tarde, excelentíssimo senhor secretário de Advocacia da Competitividade e Concorrência do Ministério da Economia, Jean-Luc Lorenzon, que quero parabenizar o trabalho realizado em prol da matéria, ter sido autor inicialmente da MP e posteriormente da lei aprovada e sancionada pelo Congresso Nacional. Boa tarde, excelentíssimo senhor vereador e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, senhor vereador Daniel Marques. Vou, nessa audiência pública, fazer uma breve apresentação de dados macroeconômicos da cidade de Niterói e mostrar o porquê que a cidade deve, sim, aprovar a Lei de Liberdade Econômica. Vou pedir para o pessoal aqui da técnica colocar os slides aqui para a gente começar a fazer a breve apresentação aqui aos presentes e a população que está acompanhando as redes sociais. Vou apresentar um breve estudo de caso, rapidinho, só para tirar umas dúvidas, apresentar como é que vem passando a cidade. Pode passar o primeiro e o segundo slide. Aí uma breve apresentação do instituto ao qual faço parte, o Instituto Brasileiro Conservador. Mas pode passar para a gente já começando a apresentar. Inicialmente, vou apresentar aqui o gráfico da cidade de Niterói, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no ano passado. A gente pode observar que a cidade necessita, sim,
de um processo de recuperação econômica. Nós podemos ver nos meses onde o fechamento durante a pandemia foi mais firme, a taxa de desemprego ela subiu. A gente pode observar ali na cor laranja o número de desempregados da cidade de Niterói no ano passado, e em azul o número de empregados. Apenas quando se iniciou um processo de reabertura que a cidade começou a retomar parte dos seus postos de trabalho. Porém, nossa cidade acabou, no ano de 2020, com um déficit na geração de empregos em quase 4.000 postos de trabalho. Por isso, inicialmente, nesse sentido, a Lei de Liberdade Econômica se faz essencial neste processo de recuperação econômica, visto que a cidade vem perdendo importância econômica nos últimos anos, e esse processo foi acelerado, sim, com o fechamento das atividades comerciais e econômicas devido à pandemia do coronavírus. Próximo slide. Aqui é um dado da própria Secretaria Municipal de Fazenda relacionado à emissão de notas fiscais eletrônicas no primeiro trimestre de 2019, 20 e 2021. Esse gráfico mostra que necessitamos também da Lei de Liberdade Econômica, visto que a cidade vem perdendo espaço. Embora tenha tido uma variação positiva entre 2019 e 2020, nos mesmos períodos, em 13,9%, a emissão de NFE na cidade caiu 7,7%. Uma das principais arrecadações do município vem do ISS, do Imposto sobre Serviços. E com uma queda na emissão de NFE, significa uma menor atividade econômica na cidade, que culmina com um desemprego maior, culmina com perda de qualidade de vida, com fome, com desemprego e com caminho de desespero. Próximo slide, por gentileza. Aqui a gente vê mais um dado da Secretaria Municipal de Fazenda, vou disponibilizar no site da mesma, onde a gente pode observar a comparação da arrecadação de royalties de petróleo no primeiro semestre do ano passado, e nesse primeiro semestre a cidade já teve uma queda de 21%. A nossa economia, infelizmente, ela ainda é muito dependente dos royalties de petróleo, ou seja, no momento em que essa commodity se esgotar, e a maneira com que a prefeitura vem lidando com esse tipo de recurso, que é um recurso extraordinário, não é uma fonte ordinária, pode significar entrarmos no mesmo caos financeiro que o Estado do Rio de Janeiro entrou em 2015, no momento que a Petrobras reduziu as suas operações no Estado. Isso é muito grave. Por isso, coloquei a questão envolvendo o recebimento de royalties nessa apresentação para entendermos o tamanho do problema ao qual a cidade de Niterói está atravessando. Próximo slide, por gentileza. Para isso aqui, um dado do SICONF, da Secretaria do Tesouro Nacional, usei como base o ano de 2019, visto que a arrecadação de 2020 ela tem muito do recurso federal proveniente dos repasses para o combate à Covid-19, e a gente pode observar aqui a divisão do orçamento da cidade. A receita tributária, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, está em 26,83%. E aí a gente tem as diversas taxas e impostos municipais, e a gente pode perceber que Niterói tem uma arrecadação muito alta relacionada ao ISS e principalmente ao IPTU. Mas o que mais assusta é a questão das receitas de transações intergovernamentais, como a gente pode prever aqui, que dos 64%, mais da metade desses recursos são provenientes de royalties. A nossa cidade ela tem que funcionar com um recurso proveniente de tributos, e não de um recurso extraordinário. A gente vê, por exemplo, que recursos como a própria cota do ICMS, que é um repasse estadual, o repasse envolvendo os Fundeb e SUS, que são repasses estaduais, e a própria cota do IPVA, também um repasse estadual, elas estão muito menores que propriamente os repasses provenientes da produção de petróleo. Vale lembrar aos senhores que a cidade de Niterói é a segunda cidade do Brasil que mais recebe royalties, ficando apenas atrás de nossa vizinha cidade de Maricá. Pode passar para o próximo slide. Aqui é um dado que eu pude retirar também da Secretaria Municipal de Fazenda. Embora seja o último dado da quantidade de emissão de alvarás disponibilizado pela Secretaria foi o ano 2016, é importante apresentar esse gráfico para percebermos uma tendência aqui. A gente pode perceber que entre 2000 e 2013 o número se manteve constante na emissão de alvarás.
mas que no momento em que eclodiu a crise econômica nacional entre 2014 e 2015, muitos dos que perderam postos de trabalho com a quebradeira do país decidiram entrar de frente na atividade do empreendedorismo, de abrir suas empresas, abrir seus comércios. Obviamente também que uma das medidas que a própria Prefeitura de Niterói adotou, que foi a questão dos alvarás online, colaborou para essa aceleração, mas a própria tendência, pelo que o Brasil atravessou entre 2014 e 2015, mostra que sim, a população de Niterói ela tem uma vocação ao empreendedorismo, que essa vocação não pode ser negada pelo Poder Executivo Municipal. Próximo slide, por gentileza. Aqui é um dado da própria CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas do município, que foi disponibilizado ainda durante a pandemia, o auge do pico da pandemia do coronavírus, que mostra que o número de lojas que encerraram suas atividades em Niterói durante o ano passado cresceu em 85%. É um dado muito alarmante, visto que boa parte da nossa atividade econômica ela gera por meio do setor de serviços. E a gente precisa dar uma resposta até para garantir a recuperação econômica da cidade de Niterói. Próximo slide. E já mostrando alguns dos impactos da Lei de Liberdade Econômica a nível federal, a lei que foi brilhantemente escrita pelo Gianluca Lorenzon, abraçada pelo governo federal, aprovada na Câmara e no Senado, que nesse primeiro exemplo a gente usa as facilidades concedidas por meio da Lei de Liberdade Econômica ao setor de fundos de investimentos, com a permissão da criação dos chamados condomínios associativos, diminuindo a burocracia para a abertura de empresas que atuam com investimento, consequente até a maior atração de capitais, já que é um setor que lida diretamente com a atração de capital estrangeiro. E isso é muito importante até para a recuperação econômica do país, visto que a atual gestão assumiu o governo federal após anos de má gestão, sobretudo fiscal e administrativa, que precisa oferecer respostas rápidas para a contenção econômica. Próximo slide. E aqui é um exemplo de como que a Lei de Liberdade Econômica vem atuando nos municípios. E peguei essa notícia da VS, que é um jornal ligado ao grupo Zero Hora, em Porto Alegre. Porto Alegre realizou recentemente a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica na cidade por meio do prefeito Sebastião Melo. E graças à regulamentação, com a dispensa de alvarás para atividades econômicas de baixo risco, uma empresa do porte do Starbucks conseguiu se instalar no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Porto Alegre, consequentemente aumentando a geração de emprego e renda na capital gaúcha. A gente pode passar para finalizar por que a cidade de Niterói ela deve aprovar a PL 217 apresentada pelo vereador Douglas Gomes. Inicialmente, fazer a melhoria do ambiente de negócios, permitindo que a cidade possa ser cada vez mais competitiva e deixe de ser uma cidade dependente dos royalties de petróleo. Acelerar o processo de recuperação econômica após a pandemia, permitindo que as empresas enquadradas na chamada matriz de baixo risco, enquadradas lá pela resolução CGCIM 57 de 2020, possam ser abertas com maior facilidade. A terceira, a gente evitar futuras judicializações de empreendedores que desejam abrir empresas aqui na cidade, que estejam enquadradas na matriz de baixo risco, ao enfrentarem barreiras para a abertura de empresas como uma obrigatoriedade de alvará, visto que a Lei Federal de Liberdade Econômica ela obriga o cadastro fiscal e não o alvará de funcionamento. Garantir uma maior segurança jurídica e previsibilidade na legislação da cidade de Niterói, evitando que cada atividade econômica tenha legislações específicas em excesso, assim fazendo a inviabilização do pleno exercício do trabalho das atividades econômicas. E o último ponto é a gente realizar o aumento da arrecadação municipal aplicando o princípio da curva de Laffer, fomentando a geração de empregos e implementar realmente uma mentalidade empreendedora na cidade de Niterói, visto que naquele gráfico, lá do ano de 2016, num momento de maior crise, onde as pessoas estavam vivendo os seus maiores problemas financeiros antes do processo da pandemia do coronavírus, elas sim estavam se arriscando em abrir seus próprios negócios. Então a gente não pode mais impedir aqueles que queiram crescer com o suor do seu trabalho de produzirem. Niterói tem que ser sim uma cidade amiga do empreendedor e não ser inimiga, porque no momento que nós somos inimigos do empreendedor, estamos enriquecendo as cidades vizinhas e não a nossa. Agradecer a participação
É o convite do vereador Douglas Gomes, o convite do vereador Daniel Marques, e me coloco à disposição dos senhores presentes, da população que nos assiste pela internet, para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson Viana. Gostaria de dar presença aqui ao Sérgio, à Carolina Vaz, ambos representando o mandato do vereador Binho Guimarães, Gabriel Melzec, representando um Partido Novo. Temos aqui também, além da pessoa do vereador Daniel Marques, temos também o Matheus, representando o mandato dele. Temos aqui também representantes do mandato da Comissão de Defesa do Consumidor, no qual eu presido, o Daniel Rodrigues. Temos também o Alan Lira, também faz parte do nosso mandato e juntamente fazendo parte da Comissão de Defesa do Consumidor. Prosseguindo com a nossa audiência, eu passo a palavra agora para o Bernardo Abreu, bacharel em Engenharia na UF e Ciências Contábeis pela IBMEC, especializado em Gestão de Tributos Federais pelo Instituto de Ciências Contábeis do Rio de Janeiro, servidor da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro e atualmente é gerente de processos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro. Peço que o Bernardo caminhe-se ali para a tribuna e detém o tempo de 15 minutos. Alô, boa tarde. Uma boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e demais autoridades presentes. Bom, saúdo a todos aqui que acompanham a primeira audiência pública sobre a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica em Niterói. E eu venho aqui hoje trazer uma visão um pouco mais teórica do que seria a Lei de Liberdade Econômica e o porquê da sua importância. Venho também trazer aqui um pouco do sentimento que a população de Niterói vem passando nesse momento de calamidade pública. O Jefferson ele já trouxe aqui, de forma brilhante, as apresentações macroeconômicas do porquê da Lei de Liberdade Econômica. Eu vou trazer agora essa visão um pouco mais teórica da lei. Nós vivemos esse momento delicado, onde todos esses estados sofrem indiscutivelmente uma grave crise sanitária e econômica. Vimos ao longo desses últimos meses diversas passeatas pela cidade de Niterói, onde o vereador Douglas Gomes, o vereador Daniel Marques estavam ao lado dos empreendedores da nossa cidade, solicitando que a prefeitura pudesse reabrir o comércio da cidade, porque os empreendedores estavam se sentindo sufocados nesse meio tempo da pandemia, O lockdown realizado aqui, a gente sabe que afetou muitos postos de trabalho que tínhamos aqui na cidade. Grande parte dessas empresas de Niterói, nós sabemos que são empresas prestadoras de serviços, empresas de pequeno e médio porte, empresas essas que foram severamente afetadas pela crise e que muitas delas acabaram fechando suas portas e, consequentemente, diminuindo o número de empregos em nossa cidade. Esse tema debatido aqui hoje é um tema muito caro para nós do Partido Novo, porque ele une dois conceitos imprescindíveis para o desenvolvimento de uma sociedade, que são a liberdade e a geração de riqueza, de renda pela população. Todo o orçamento do Estado brasileiro é proveniente dos tributos, nós sabemos disso, em Niterói não é diferente. Ou seja, é uma fatia do seu orçamento que o Estado pega para ele para te repassar em serviços de qualidade. Só que nós sabemos que nem sempre isso acontece. A população tem que entender que o Estado ele não gera riqueza. Pessoas geram riqueza através do seu trabalho. E precisamos partir desse princípio para compreendermos o porquê da Lei de Liberdade Econômica ser tão importante para a nossa cidade. Para isso, eu preciso ressaltar o que o termo liberdade econômica, como Mises afirma, um dos maiores pensadores do século XX, não é possível ser compreendido se afastado das outras liberdades, nem mesmo
que essas outras liberdades são mais importantes e que podem ser preservadas sem a liberdade econômica tratada aqui hoje. O que é a tal da liberdade econômica? Liberdade econômica nada mais é do que o poder dado às pessoas de escolher o próprio modo de se integrar à sociedade. É o direito da pessoa de escolher sua carreira, de fazer ou não fazer o que se quer. É o respeito à individualidade, às diferenças, até o direito de errar nessas mesmas escolhas. Ou seja, a liberdade de expressão, de pensamento, imprensa, culto, liberdade de ir e vir, não existem sem liberdade econômica. Todas as liberdades se interligam e são indissociáveis na garantia da dignidade da pessoa humana. E essa deve ser a pauta principal do nosso debate. Visto isso, e de forma bem resumida, para não me alongar mais nesses conceitos, propus a Lei de Liberdade Econômica, pois precisamos facilitar a vida de quem quer abrir o seu negócio e gerar empregos pela cidade, principalmente para as denominadas atividades de baixo risco. Para que colocarmos tanta burocracia em uma pessoa que quer abrir uma barbearia, uma outra pessoa que quer montar uma loja de roupa? Esse excesso de burocracia inibe o empreendedorismo em Niterói. Com isso, há uma consequência grave, que é a diminuição das oportunidades dos cidadãos niteroenses na escolha de seus empregos, locais onde poderão consumir, o que comprar, o que vender, empreender ou ser empregado. Quando me comprometi a entrar para a política, meu maior objetivo sempre foi conseguir fazer a diferença na vida do maior número de pessoas possível, independentemente de possuir um mandato eletivo ou não. E hoje, em parceria com o vereador Douglas Gomes, com o assessor legislativo Jefferson Viana, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Daniel Marques, nós damos um passo importante em busca de uma Niterói que preze pela livre iniciativa, pela transparência e segurança jurídica em sua relação com terceiros e que, principalmente, busque reduzir essa burocracia excessiva para que mais pessoas acreditem em nossa cidade e queiram empreender e gerar empregos em Niterói. Peço também encarecidamente a todos os demais vereadores da cidade de Niterói para que olhem com carinho para essa lei, que busca criar mais empregos para a população da nossa cidade, que vem sofrendo com essa crise sem precedentes. Deixemos de lado qualquer tipo de preciosismo ideológico e vamos buscar uma coalizão que é a base de toda a democracia. Países realmente democráticos respeitam as liberdades individuais. Eu espero, sinceramente, que a Lei de Liberdade Econômica promova um alargamento de reflexões no cenário político de Niterói e que, no final, possamos prestar um grande serviço à nossa população. Contem comigo. Obrigado a todos. Muito obrigado, Bernardo Abreu. Antes de apresentar o secretário Gianluca, gostaria de fazer uma menção tanto ao Bernardo Abreu, que acaba de fazer uma belíssima fala, e também ao Jefferson Viana, juntamente com o Instituto Brasileiro Conservador. Foi através deles, desses dois jovens, que trouxeram essa ideia ao nosso mandato, juntamente para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo Daniel Marques, vereador Daniel Marques, e através deles, do comprometimento, do estudo, de busca de informação, e também se doando, né? Estamos discutindo sobre a criação desse PL já há algumas semanas, e na última semana, na verdade, ele foi protocolado. Então, aqui eu faço a menção honrosa tanto ao Jefferson Viana, tanto ao Bernardo Abreu, por ter confiado em nosso mandato e ter preparado com maestria esse projeto de lei. Dando prosseguimento à nossa audiência pública, gostaria de apresentar o Gianluca. Gianluca foi CEO do Instituto Mises Brasil e advogado, pós-graduado em competitividade global pela Georgetown University, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em organizações políticas pela, agora vai um nome difícil, eu acho que é alemão, Theodor Hess Academy,
Acho que mais ou menos isso, depois ele pode corrigir. Atualmente, Gianluca é secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, que vem fazendo um excelente trabalho, sendo conduzido pelo nosso ministro Paulo Guedes. Com a palavra agora, senhor secretário Gianluca. Obrigado, senhor excelentíssimo vereador Douglas Gomes. Obrigado aos amigos, especialmente ao Dr. Jefferson Viana. E agradeço também as palavras e a apresentação e a presença do Dr. Bernardo Abreu. É um prazer, vereador Douglas, estar aqui com vocês hoje e poder estar falando um pouquinho sobre a estratégia de longo prazo de liberdade econômica no Brasil. Eu vou usar os meus minutos aqui para falar um pouquinho sobre isso e para falar da importância que municípios também venham a fazer parte dessa estratégia nacional. Em janeiro de 2019... Secretário, me permite interromper? Só ressaltando aqui que o senhor pode ficar à vontade, o senhor tem um tempo liberado pela audiência, porque eu tenho certeza que o senhor tem bastante experiência para nos passar e contribuir com essa audiência, tá ok? Perfeito, perfeito. Eu costumo fazer uma fala normalmente um pouquinho mais curta, no máximo 10 minutos, depois fico à disposição para interrogações e troca de comentários. Bom, em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, se comprometeu que o Brasil fosse um dos 50 melhores países do mundo em facilidade de fazer negócio. Se nós olharmos o histórico do Brasil, nós nunca tivemos nos 100 melhores países. Então, é um grande desafio para nós. E esse desafio não envolve somente iniciativas do governo federal. Envolve também uma mentalidade de país. Envolve também o entendimento de que em todos os níveis e esferas de governo a gente possa entender que empreender é uma maneira válida, honesta e eficaz de gerar valor para a sociedade, de contribuir com a sociedade, de evoluirmos como país. Nesse caso em específico, presidente, o que nós fizemos foi o seguinte: nós começamos o governo com a medida provisória de lei de liberdade econômica, que colocou princípios, que colocou âncoras na lei, como nós gostamos de falar, que possibilitam que nós façamos as nossas políticas públicas. Com a Lei de Liberdade Econômica, conseguimos editar a Resolução 51, a 57, a 58, que tiveram aí uma série de impactos. A gente tem visto isso nas juntas comerciais, você tem visto uma grande facilidade em juntar procedimentos e integrar diferentes entes do governo. E esse tipo de iniciativa, como agora proposto na Câmara de Vereadores do município de Niterói, a qual muito admiro, adoro a cidade, tive oportunidade algumas vezes de conhecer rapidamente, é muito válido porque contribui para essa integração. O movimento político é importante. Ainda que você possa dizer assim, não, a lei federal em si já é suficiente, a prefeitura que já é parte da rede sim deveria estar cumprindo, mas o movimento político de uma lei municipal de lei de liberdade econômica tem grandes efeitos. O primeiro município do Brasil a ter uma lei própria de liberdade econômica foi Esteio, no Rio Grande do Sul. E uma pesquisa que mostra os 12 meses após a implementação desta lei, mostra uma média acima de 30% constante no número de empresas abertas. É mais gente na formalidade, é mais gente registrada, é mais gente sujeita à fiscalização, garantindo a segurança a todos, é mais gente até pagando tributos. Então, essa mentalidade que nós tínhamos como país, de deixar a porteira fechada e tentar travar as pessoas na porteira da legalidade, só jogava elas na ilegalidade, era ainda pior. Então, se você abre a porteira e você deixa com que as pessoas entrem na legalidade, e aqui a gente está falando de abertura de empresas no momento, você deixa que elas entrem, elas sejam fiscalizadas, elas possam prosperar, elas possam crescer, e elas possam ter o respeito e dignidade que elas merecem. Porque ninguém merece estar na informalidade pelo simples fato e razão de estar buscando seu próprio sustento. Nesse sentido, presidente Douglas,
é muito importante para nós, como governo federal, saber que municípios estão avançando nessa direção. É uma grande vitória para todos nós, essas leis municipais. Eu espero que a Câmara de Niterói seja sensível nesse sentido, que vai ter uma grande importância para nós como país e para a região do Rio de Janeiro como um todo. Nós temos visto várias inovações e o desafio agora é ir além da abertura de empresas. É pensar, ok, quais são as outras situações em que os licenciamentos estão impedindo as pessoas de se formalizarem e ficarem na ilegalidade, na informalidade. Nós vemos isso constantemente no ambiente de construção. É tão burocrático no Brasil você ter um alvará de construção que você faz tudo na irregularidade. E uma vez estando na irregularidade, você não é fiscalizado, você não tem um engenheiro, você não tem nada. Então, às vezes, se você facilitar um pouquinho a porta de entrada, você tem um ganho estrutural muito grande. Eu acho que isso é um trabalho político de consciência. Nós estamos vendo isso, quando nós vamos conversar com os conselhos de arquitetura dos diferentes estados, com os conselhos de engenheiro dos diferentes estados, eles ainda têm esse receio, essa mentalidade que você precisa dizer não, sem ponderar que quando você diz não para as pessoas, elas simplesmente resolvem, ok, já que eu não vou ter o licenciamento, eu vou ignorar todas as regras, não vou seguir nem o código de obras, nem o plano diretor, e a gente chega na situação do Brasil em que os planos diretores que são elaborados pelas nossas câmaras de vereadores são muito bonitos nos papéis, mas eles não são eficientes, porque grande parte das nossas populações não estão enquadrados nesses planos diretores. Então, a importância da regularidade, da formalização, da chance de dignidade a todo e qualquer cidadão. No fundo, a lei de liberdade econômica é sobre justiça social. Eu sei que essa é uma expressão que as pessoas não esperam ouvir de um governo mais à direita, mas é a realidade, vereador. Porque na prática, quando você dá a liberdade econômica para esses pequenos empreendedores, eu acho que isso é algo muito importante que nós precisamos ressaltar. Você está dando uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de se regularizar. Existem dezenas de estudos na literatura econômica que, especialmente, eu acho que do nosso querido pensador de Soto, que foi, inclusive, um dos maiores economistas vivos hoje, talvez o maior economista peruano vivo, internacionalmente reconhecido, sobre a importância dos títulos de propriedade válidos para as pessoas. Quando uma vez elas tenham esse título, elas conseguem prosperar, elas conseguem subir, elas conseguem usar esses títulos como maneiras de alavancarem o seu crescimento. E a regularização desses títulos, que é o alvará de funcionamento das empresas, que é o alvará de construção, que é o ABITSE, que tudo isso é uma maneira de você empoderar aquilo que já é realidade, sem uma onerosidade fiscal. Muito pelo contrário, quando você coloca pessoas na regularidade, você dá a chance delas contribuírem com a sociedade, pagarem seus impostos e fazerem parte disso como um todo. Então nós ficamos muito felizes com essa iniciativa. Eu particularmente fico muito honrado com o convite da Câmara de Niterói. Gostaria de estar presente com vocês. E eu acredito que esse é o futuro, deputado. Eu acho que o futuro eu sempre falo isso. Por que o Brasil é um país tão burocrático? E a razão é porque na maior parte dos países, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o parlamento colocando o executivo contra a parede e colocando restrições da burocracia que o executivo pode fazer. Então, desde o governo Carter nos Estados Unidos na década de 70, o Congresso ficava passando leis falando, precisa cortar papel, precisa cortar restrição, precisa cortar burocracia. Aí entra o governo Ronald Reagan, o parlamento continua pressionando o governo, as agências de governo. Então, para mim, o segredo é que o legislativo não dependa do executivo para cortar a burocracia. Porque o executivo nunca vai querer perder, não é uma questão ideológica. Você nunca vai querer ser amarrado como executivo. Mas se o parlamento faz isso, falando assim, não quero nem saber, você precisa ter esses limites, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, esse é o segredo. A gente vê isso. O nosso pior índice do país é a complexidade de pagar impostos. E nós somos um país em que todas as obrigações acessórias são feitas pelos executivos, seja no governo federal pela Receita Federal, seja no governo dos estados pela Secretaria de Fazenda, seja no governo dos municípios pela Secretaria de Fazenda. Então, enquanto você não tem limites, e daí a gente acabou com a pior burocracia do mundo de obrigações acessórias tributárias.
Enquanto no resto do mundo, os parlamentos constantemente colocam limites no poder do executivo de fazer isso. O executivo também acaba sendo vítima, porque muitas vezes ele fica sobre o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas fica, por que você não fez mais isso, por que você não fez mais aquilo, e daí você tem um apagão nas canetas, né? Ou uma ativação nas canetas, nesse caso, que o responsável do executivo fica com receio de cobrar, de não fazer mais cobrança, de não criar mais burocracia. A gente tem noção, a gente sabe que muitas burocracias nos últimos anos foram criadas por ordens judiciais ou por receios de tribunais de contas. Então, essa é a importância da atuação do legislativo, porque o legislativo tem uma palavra final sobre isso. Se o legislativo coloca um ponto final, diz isso não vai ser assim, isso não vai ser assado, você vai ter um grande sucesso. Vou aproveitar aqui, vou usar um minuto aqui para dar um exemplo que eu acho que é paradigmático. Quantos de nós conhecem o que é a burocracia do e-social? Né? O e-social era uma série de formulários de papel de décadas, da década de 50 e 60, e por serem muito burocráticos, eles foram perdendo e foram sendo desconsiderados com o tempo, e os governos do executivo foram sendo desconsiderados. Só que as leis ainda estavam lá e o parlamento não fez nada sobre isso. Então, em 2015 para 2016, os tribunais pressionaram o governo federal e o governo federal resolveu digitalizar todas aquelas burocracias, chamar de e-social e cobrar das empresas e até de empregadores domésticos. O resultado foi um surto, as pessoas começaram a ter que preencher coisas que elas jamais tinham que preencher, eram absolutamente o fim do mundo. Então, isso é um exemplo de como o parlamento e descompasso com o executivo gera esse excesso de burocracia. Então, vereador, parabenizando a Câmara de Niterói por ter essa consciência, por fazer esse trabalho, eu acho que isso é excepcional. O segredo da desburocratização de um governo é o parlamento. A gente vai deixar isso muito claro, porque só o parlamento consegue colocar as amarras que um executivo precisa ter e não depender dele, né? Não depender do executivo para colocar essas amarras, porque o executivo, e aqui eu estou falando de qualquer executivo, eu não conheço o executivo de Niterói, eu estou falando do nosso executivo do governo federal, eu estou falando dos executivos do governo dos estados. O poder executivo, ele vai ser sempre suspeito nesse sentido, porque ele tem aquele carinho pela burocracia que ele próprio criou. Então, essa é a importância do parlamento. Parabenizo vocês, agradeço novamente a presença, vereador, e me coloco à disposição aqui no tempo remanescente para, se eu puder, fazer esclarecimentos, tirar dúvidas e fazer qualquer outra contribuição. Muito obrigado mesmo pelo convite, é uma honra. Nós que agradecemos, secretário de Advocacia, da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Jean Luca. Muito obrigado. Certamente alguns dos nossos participantes devem ter algumas perguntas e, caso o senhor continue conosco, direcionaremos essas perguntas. Dando continuidade aos trabalhos, convido o deputado estadual Alexandre Freitas, do Novo, a fazer uso da fala. Convido para que vá até a tribuna. Aqui? Perfeito. Tudo bom, meu irmão? Seja muito bem-vindo. O deputado estadual Alexandre Freitas, ele foi responsável, foi autor da lei 8953, né, sancionada em 2020, a lei de liberdade econômica a nível estadual. Então, é mais um deputado que tem apoiado esse projeto e a expansão dessa regulamentação que foi feita a nível nacional, que deve acontecer a nível estadual e também deve acontecer a nível municipal, como estamos fazendo aqui em Niterói. Muito obrigado pela sua presença, deputado. O senhor detém de 15 minutos. Obrigado, vereador. Bom, antes de mais nada, gostaria de parabenizar o autor dessa lei. Acho que é fundamental a gente começar aqui no estado do Rio de Janeiro, permear os municípios com ideias de liberdade, de facilitação da vida das pessoas que diariamente se veem impedidas de viver as suas vidas em paz, sem que o Estado, e aí eu digo Estado com E maiúsculo, não atrapalhe o seu direito de empreender, de gerar emprego, de gerar renda, e você não precisar, já que a gente criou, infelizmente, uma tradição de que para o brasileiro viver, ele precisa pedir bênção ao Estado.
Chegou a hora da gente acabar com isso. O Gianluca, a gente já se encontrou em diversos eventos. Eu digo que é um prazer sempre a gente ter esse suspiro de liberalismo no governo federal. E sei que ele vem fazendo um trabalho árduo lá no Ministério da Economia. Eu tenho uma pergunta a ele, porque um grande desafio nosso aqui no Estado vai ser implementar a cultura do abuso do poder regulatório. E eu quero trocar bastante figurinha aí com o Gianluca para saber como é que está se dando essa logística em âmbito federal, dentro do Ministério da Economia, para a gente conseguir trazer, conversando obviamente com o governador, para que a gente consiga implementar essa cultura para extirpar do arcabouço infralegal aquelas normas que impedem de fato a pessoa de viver em paz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que a obrigação de um deputado, de um parlamentar, né, como um todo, é prestar contas e prestar contas daquilo que ele vem fazendo dentro do parlamento. E a gente do Partido Novo tem como a desburocratização, a liberdade individual como norteadores do mandato. Eu, particularmente, tenho isso como pautas muito caras. Então, o novo desafio depois da aprovação, a gente conseguiu, em meio à pandemia, articular na Alerj a aprovação da regulamentação da Lei da Liberdade Econômica. É uma lei, a lei aqui em âmbito estadual, ela é muito simples. Ela traz um rol de 288 atividades que não precisam mais de qualquer outra norma por parte do Estado, né? Qualquer autorização, licença, enfim. Não precisa mais o cidadão pedir bênção ao Estado, mas apenas a letra no papel não basta. A gente já está oficiando principalmente o Corpo de Bombeiros para compreender quais foram os atos realizados após a publicação da lei. Porque a gente tem esse hábito no Brasil de lei que não pega, de lei que não tem efeito prático praticamente nenhum. Então, esse novo desafio após a aprovação, a gente já está endereçando alguns ofícios e esperando as respostas dos órgãos públicos. Mas, como eu falei, infelizmente, a maior parte da burocracia está no município. Então, essa iniciativa da Câmara de Vereadores daqui de Niterói, ela é essencial para o cidadão niteroiense. Vai ser um avanço gigantesco para o município e tenho certeza que os efeitos práticos do cidadão não ter mais que vir até os órgãos municipais para poder começar a trabalhar, vai ser algo visível no curtíssimo prazo. O brasileiro como um todo, ele tem uma veia empreendedora. Ele quer sair da inércia, ele quer produzir, ele quer gerar emprego, ele quer atender muito bem o seu cliente, mas muitas das vezes ele gasta muito tempo com a fiscalização, com a achaque que a gente sabe que existe dentro do âmbito do Estado, novamente Estado com E maiúsculo, de servidores que não têm bom caráter e que se utilizam da sua função pública para extorquir aquele que apenas quer trabalhar. Então, esse avanço da Câmara de Vereadores, que, salvo engano, deve ser a única até agora, dentro do Estado do Rio de Janeiro, ou tem alguma outra? Senhor deputado, a cidade de São Gonçalo já apresentou, por meio do Poder Executivo... Cidade de onde, desculpa? São Gonçalo, cidade vizinha aqui. Perfeito. A Prefeitura do Rio apresentou recentemente. Mas ainda está tramitando. E recentemente eu pude colaborar junto com o Bernardo para a apresentação do projeto na cidade de Maricá, por meio do vereador Ricardinho Netuno. Perfeito, excelente. Essas iniciativas precisam ser divulgadas, precisam ser de conhecimento de toda a população, inclusive para cobrar celeridade na tramitação. Lá na cidade do Rio de Janeiro, eu sei que já foi apresentado pelo Executivo, mas ainda não andou. Eu até vou cobrar lá o Caiadinho para falar, meu amigo, vamos botar isso aí para frente, porque a gente precisa, o cidadão carioca também tem direito de ter sua liberdade privilegiada e respeitada, né? E eu vou acabar me repetindo diante da fala do Gianluca, então acho que já falei os pontos principais, e tudo que eu iria acrescentar, tudo que o Gianluca já falou, então me encerro por aqui. E novamente, parabenizando a iniciativa dos senhores, é fundamental, e o cidadão niteroiense vai agradecer muito a atuação dos senhores. Obrigado. Deputado estadual Alexandre Freitas, nós que agradecemos pela sua
pela sua presença, pelo seu comprometimento com a pauta, de estar presente aqui em nossa audiência pública. Prosseguindo, eu passo a palavra agora para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Indústria Naval, vereador Daniel Marques, um vereador que desde o início dessa pauta vem nos acompanhando, até por já ter experiência nessa casa, vem nos aconselhando, vem implementando e contribuindo com a sua vivência, tanto aqui dentro da casa, como a sua vivência profissional. Vereador, com a palavra. Obrigado pelas palavras aí de carinho, vereador Douglas. Quero cumprimentar o Jefferson, vereador Douglas, o deputado Alexandre, a sociedade civil que está aqui, União dos Empresários, Japiaçu, representante da CDL, que tem vasta experiência aí também, é do governo, pode nos ajudar muito, Luiz Vieira. Iniciar essa fala aqui de que a nossa primeira audiência é um bom debate, Luiz. E a gente vai precisar muito fazer esse debate. O nosso entendimento enquanto comissão e mandato do vereador Douglas, que é quase um membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, é a gente chamar o Executivo Municipal para bater um papo sobre tudo que foi colocado aqui. Não é, deputado, o nosso interesse colher capital de voto. A gente quer resolver problemas. E nosso mandato se propõe a isso, e a comissão também. Vereador Fabiano Gonçalves, que vem também, que é da base do governo, vem nos ajudando muito nessas discussões, foi secretário de governo, entende muito do assunto. A gente está fazendo uma união pela desburocratização, de fato, né? O que é bom para a população, e o nosso objetivo é interesse coletivo. E o Douglas propôs um projeto, e eu acho que é um projeto que nos une, Douglas. Independente de qualquer divergência política e ideológica, é pensar em vocês, que são empresários que estão aqui hoje, como o Cláudio, que está aqui, Japiaçu, que são pessoas que estão sentindo na ponta esse desafio de empreender no município. E se a desburocratização nos une, a gente precisa aprender com quem está fazendo. Ninguém inventa a roda. A gente viu a boa lei do deputado Alexandre, a gente viu, eu tive pessoalmente com os Cambulhões, seu parceiro, visitando ele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tive lá pessoalmente, a gente debateu, além de outras questões, o licenciamento único ou integral, dependendo do nome no Rio, ficou como licim, para a gente poder debater outras pautas, Luiz, para além do alvará da fazenda, para além dessa discussão de baixo impacto no que diz respeito ali à questão fazendária, do alvará. Por que não debater, deputado, a vigilância sanitária? Porque em Niterói a gente tem problemas gravíssimos. Eu tenho um irmão médico que ele fica 7 meses para tirar uma licença da vigilância sanitária em 2021 em Niterói. Quando ele recebe a licença dele, que poderia ser autodeclaratória, via e-mail, segue a vida, fiscalização a posteriori, se tiver errado, adequa, que é o que a gente está propondo, não consegue. É um fisioterapeuta, é um médico, é um dentista, um veterinário. Quando a gente fala, Luiz, de porte potencial poluidor, que é a minha área, que me é muito caro, a minha área de atuação é o meio ambiente, não é segredo para ninguém, meu mestrado, minha vida acadêmica está toda na área ambiental. Quando a gente fala de porte potencial poluidor, é assustador. Isso não é peculiaridade de Niterói, é do Rio de Janeiro, é no licenciamento estadual do INEA e da CEA, é no governo federal, problemas seríssimos. E o que a gente quer fazer é dar tempo ao gestor para se preocupar com o que importa. Porque o cara que está licenciando uma usina nuclear não pode dar atenção para uma padaria. A gente precisa colocar o Estado onde ele tem que estar. E a gente está querendo aqui sair batido dessa discussão ideológica de esquerda e direita. O que nos une aqui hoje é a quem interessa uma cidade funcionar, a quem interessa um Estado desburocratizado, o governo federal fazendo gestão de fato desburocratizada. Então a gente vai debater pequeno, médio e grande impacto também na construção civil, através de licenciamento integrado, porte potencial poluidor, vigilância sanitária, alvará. Chegou a hora da gente fazer consenso. Porque o que coloca o vereador Douglas e o deputado reiterou, muitos por má fé, óbvio, mas muitos por repetir o que está errado.
A gente vê na prática em Niterói, eu fui secretário de meio ambiente, Luiz era secretário à época, a gente via as pessoas repetindo erros que não tinham nem previsão legal, Jefferson. Faz por quê? Porque sempre foi assim, mas vamos lá, princípio da legalidade, estrito senso, aula básica de direito. Por que você faz algo que não está previsto na lei? Que você fiscaliza alguém que não deve ser fiscalizado. E o nosso desafio é enfrentar isso com diálogo. A gente precisa entender qual é o caminho, como que a gente flexibiliza, onde deve abrir mão, porque a gente também não quer colocar a população em risco. A gente debatia no meu gabinete, eu, Jefferson, Douglas, Bernardo. Cadê o Bernardo? Está aqui atrás, escondido. Bernardo, sobre um caso de Niterói, deputado. E é bacana a gente falar sobre isso. Uma entrega de iFood de uma lanchonete que realmente não tinha condição nenhuma de estar servindo, porque não tinha nenhuma condição sanitária e foi autuada. Mas como que a gente faz para ensinar esse cara que quer empreender ao invés de punir? Cadê o caráter pedagógico para ensinar o cara a empreender ao invés de fechá-lo? E parece que é bacana fechar, é impressionante. A turma vai para o jornal dizendo, pô, parece que assim, bati minha meta, fechei 10 caras que estão querendo viver. E não é tragicômico, parece que é uma felicidade. E essa não é uma lógica. E aí, com todo o respeito do mundo, do Jorge Roberto Silveira, do Rodrigo Neves, do Axel, do Lula, do Bolsonaro, da Dilma, não são uma lógica que a gente precisa resolver porque ela está posta. A gente não quer achar o autor intelectual do caos, não, a gente quer resolver o caos. Então é por isso que a gente está aqui junto, e eu queria muito agradecer ao Douglas, que chamou a comissão, trocou a ideia, mostrou o projeto, o Bernardo que ajudou a idealizar junto com o Jefferson. Isso aqui é um exemplo de interesse coletivo. Eu sou do Democratas, eu me considero um vereador de centro, hoje, centro-centro, pode até chamar de muro, mas para mim é ok, como ele faz às vezes, a gente é amigo. Eu prezo pelo equilíbrio, eu quero resolver o problema. Eu não posso passar aqui mais 4 anos fazendo discussões filosóficas que não impactam o cidadão que está na rua. E aí, Douglas, é o nosso desafio, porque é na cidade, deputado, que as coisas acontecem, onde a burocracia está posta. É todo dia, o dia inteiro recebendo um WhatsApp. Os assessores do Douglas e dos outros vereadores estão assim, porque é todo dia um problema. Casos clássicos de usaram a fachada para fazer uma varanda numa padaria aqui no Ingá, secretário, e o cara não sabia que era tombado, porque não tem o tombamento público. À vontade, pode ficar à vontade. À vontade, deputado. Se quiser, se você pode quiser usar ali o microfone, microfone, fica à fazer vontade. uma parte. Esse microfone aqui, ó, pode ser esse microfone. Tá ligado aqui o... Tá ligado, tá ligado. Já vi que tá. Pode fazer uma parte. Daniel, você começou a falar sobre casos que acontecem. Tem um caso muito curioso que me reportaram certa vez. Um dono de um restaurante recebeu o fiscal da vigilância sanitária e ele olhou a porta da cozinha e disse: ô meu amigo, não dá para ter a porta assim não, a porta ia até o chão. Aliás, minto, a porta estava... ela ia até o chão. Ele falou, por quê? Porque se por acaso der rato ou alguma coisa, eles vão ficar dentro da cozinha. Então o senhor não pode ter a porta assim. Não, minto, foi o cara do gás. Do gás olhou e falou, não, você não pode ter a porta assim, porque se tiver um vazamento de gás, não vai ter por onde ele escapar. O dono do restaurante cortou a porta. Veio um outro fiscal da vigilância e falou, meu amigo, assim não dá, porque vai entrar rato. Ele falou, olha, então você conversa com o seu outro amigo para vocês se decidirem o que eu faço. Porque não dá, um me manda cortar e o outro me manda não cortar, e aí fica nessa esquizofrenia. E isso é o que traz aquele sentimento para o cidadão, ele começa a se desgastar. Não é o determinante da vida dele, mas vai minando a vontade dele de sair de casa, de querer trabalhar, porque toda hora vai surgir alguém com uma brilhante ideia e vai meter para ele fazer alguma obrigação que, na verdade, é totalmente desnecessária. O senhor falou da questão da educação. É fundamental que o fiscal ele não tenha o poder de autuar logo de primeira, mas que ele notifique. E que somente, obviamente, em caso de descumprimento, aí sim ele possa realmente autuar a pessoa. Isso é uma guerra que a gente tem que ter no nosso Estado, para justamente tirar esse poder
que parece que o sujeito fica feliz da vida na hora que interditou um estabelecimento, na hora que apreendeu uma mercadoria. A gente precisa acabar com isso, tratar o cidadão com um pouco mais de respeito. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Obrigado, deputado. O vereador Daniel Marques, ele continuará falando. Só gostaria aqui de agradecer a presença do secretário Gianluca. Precisará cumprir uma agenda agora. Secretário, essa é a primeira audiência. Nós teremos outras audiências também que serão chamados para debater o secretário de Fazenda, o secretário de Desenvolvimento Econômico, outras áreas que impactam, como o Daniel Marques falou, não somente na parte de alvará, mas também na parte de licenciamento, como o comandante do Corpo de Bombeiros, o representante da Secretaria do Meio Ambiente, diversos setores, urbanismo, CEOP, Secretaria de Ordem Pública. Então, agradeço pela primeira participação nessa audiência pública e certamente esperamos que o senhor esteja aqui na próxima audiência, presente aqui na nossa cidade de Niterói. Eu agradeço muito, inclusive quando ia ser, acho que 2 semanas atrás, eu não ia estar em Brasília, eu falei assim, deixa eu aproveitar, já passo lá então, vai ser um prazer estar aí com vocês, só me avisarem com 2 semaninhas de antecedência, que é uma boa prática que nós temos aqui no Ministério. Eu vou adorar estar aí com vocês, a gente conversa pessoalmente, pode entrar em detalhes, podemos dar sugestões aí em qualquer área ou recebermos críticas. É muito bom estar com vocês, pessoal. Parabéns, vereador, parabéns a todos. Forte abraço ao deputado Alexandre. Não sabia que eu estava presente no começo e é um prazer estar sempre com vocês, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, secretário. Deus abençoe. Dando continuidade, com a palavra o vereador Daniel Marques. Para concluir, Douglas, porque eu já falei demais, eu acho que o recado que a gente quer passar é exatamente esse. Ouvir quem está na ponta, porque é quem sofre, já pensou, é quem está lá tentando abrir seu negócio. A gente não quer desmobilizar pessoas, a gente quer que vocês gerem muito emprego, porque Niterói precisa, a economia precisa circular. E eu sei que é o entendimento da CDL, que é o entendimento da Sindlojas, que é o entendimento, inclusive, da Prefeitura. Então chegou a hora da gente fazer essa conversa de forma muito franca e tentar melhorar o que está posto. Eu acho que esse é o maior recado dessa primeira audiência. E aí deixar mais uma vez registrado o meu abraço ao vereador Douglas, que tem se tornado um grande amigo aqui nas nossas discussões de cidade, de estado, de Brasil. É muito bom a gente sentar até com pessoas que pensam diferente, como uma galera bem mais radical da esquerda, a galera mais centro-direita, centro-esquerda, e a gente aqui faz reflexões muito interessantes que dá para levar para a vida. Acredito que o Alexandre tenha passado por algumas questões dessa lá na LERJ, e é bacana que você se pega à noite, cara, refletindo sobre algumas questões que você não tinha parado para pensar. E se a gente não está aberto a crescer aqui dentro, a gente está fadado a errar no nosso mandato. Então, parabenizar o Jefferson, o Douglas, o Bernardo, e dizer que a comissão está à disposição para fazer um grande grupo de trabalho e a gente discutir licenciamento integrado, discussão do urbanismo, meio ambiente, fazenda, bombeiro, e o Douglas, que é um parceiro da comissão pelo seu mandato, a gente chama as audiências, discute os problemas e constrói as soluções. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos. Perfeito, vereador Daniel Marques. Nós que agradecemos pela fala. Uma parte. Perfeito. Pode preparar. Aqui, após a fala do senhor Luiz Vieira, representante do CDL, eu peço que se prepare o vereador de Maricá, Ricardinho Neturno. Bem, boa tarde, senhores. Boa tarde, vereador Douglas. Queria muito agradecer pelo convite de estar aqui representando a CDL de Niterói. Meu amigo, meu parceiro, vereador Daniel Marques, parceiro aí de grande luta, grandes aventuras, né, Daniel? Gostaria de agradecer aí muito a presença de estar aqui. Agradecer também aqui o Alex Piaçu, presidente da União dos Empreendedores de Niterói, a Raquel, o Cláudio, aí, muito parceiro, inclusive, diretor nosso também lá da CDL aqui. Bom, queria dizer o seguinte: aqui no município de Niterói, nós temos uma legislação que, em 2013 especificamente,
quando no início do mandato do nosso ex-prefeito Rodrigo Neves, nós começamos um trabalho, que foi a implementação da Lei Geral 123, né, através da sua regulamentação. E eu tive o prazer de estar nessa época como subsecretário. O Fabiano Gonçalves, que hoje é colega aqui da Câmara de vocês, era o secretário. Nós tivemos uma grande dificuldade da implementação de algumas propostas da Lei Geral, que na proposta da Lei Geral, eu não sou advogado, eu sou administrador, sou empresário, mas aqui tem vários advogados. A proposta da Lei Geral já vinha sendo colocada a desburocratização, não é verdade? Ela já faz uma proposta da facilitação para a abertura de empresas e principalmente o apoio às empresas para que elas possam ser constituídas. Nós, naquela época, consolidamos a Casa do Empreendedor, a Delegacia da Junta Comercial, no objetivo dessa desburocratização de atender. E nós quebramos, naquela época, muitos paradigmas, porque, na realidade, a legislação, às vezes, não permite que o servidor que hoje pratica o ato faça diferente. Então, um exemplo, nós temos um código de postura que é de 2008, vereadores. Já está na hora de nós revermos isso. O nosso código de postura tem uma série de situações que naquela época estava muito atualizado, mas nós estamos em 2021. Hoje vivemos uma situação que é uma situação onde o desemprego, que nós tanto falamos, é uma transformação da evolução da sociedade, do capital-trabalho. Hoje muitas empresas, através da própria reforma da lei trabalhista, e mais uma vez eu não quero discutir aqui a questão de direito, mas a reforma da lei, cujo qual eu tenho por obrigação saber, né? Ela já está existindo com que o empresário contrate outras empresas, contrate outros microempreendedores, e isso possibilita uma nova relação. Então, a questão do regulamento, onde abre-se empresas, da onde nós temos necessidade de criarmos um ambiente menos burocrático para isso, é super bem-vinda, né? Quando veio o projeto da Lei de Liberdade Econômica, e nós temos a CDL de Niterói, nós somos ligados a um sistema federativo. Nós temos a nossa Federação do Estado, cuja qual eu faço parte também da diretoria, e tem a nossa confederação em Brasília. Em Brasília, a confederação das CDLs, juntamente com outras empresas de representatividade, nós temos a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, e temos lá uma frente parlamentar para discutir várias propostas, dentre elas foi discutida essas. Então, nós já vimos trabalhando essa proposta, como temos trabalhado outras propostas do interesse do empresariado. E pensando assim, eu queria aqui parabenizar, vereador Douglas, pela iniciativa aqui em Niterói. Acho que isso não é uma questão partidária, porque quando se fala de nós apoiarmos o empresário, apoiarmos o empreendedor, nós estamos falando em apoiar o emprego em crescimento, e não desenvolvimento, não crescimento ou desenvolvimento só econômico, porque isso gera empregos, isso gera circulação de riquezas, e isso gera desenvolvimento social, senhores. É uma sequência. Então eu acho, e aí endossando as palavras do vereador Daniel, nesse momento aqui nós estamos falando de um posicionamento de defesa do empresariado, sim, de defesa de mudança da legislação, de criar o facilitador para quem está no executivo possa usar da lei, né, facilitando a abertura e os negócios na cidade, porque nós defendemos sempre, isso não é de agora, que as fiscalizações sejam fiscalizações orientadoras. Meus amigos, empresário não tem tempo de ver resolução. Empresário não lê as resoluções todos os dias. Todo dia tem uma resolução nova, tem uma lei nova. Ele está muito preocupado no negócio dele, de comprar, vender, administrar o negócio dele. O cara não está preocupado com isso. E quando o fiscal chega lá, ele chega em altura. Então, o que nós sempre defendemos em todas as esferas, não só municipal? A fiscalização orientadora. Chegou lá, fiscalizou, orientou, está errado, dá um prazo ao cara para cumprir.
Se novamente, numa nova fiscalização, aquilo não foi cumprido, ok, tem que ter igualdade de condições, né? Tem que ser cumprida, a lei existe para ser cumprida, mas muitas vezes o gestor, ele se baseia na lei, no código de postura que nós já falamos aqui desatualizado, nas normas da vigilância sanitária, que muitas vezes não são normas municipais, sabemos disso, a grande parte das normas da vigilância são normas determinadas pela Anvisa, e nós temos que cumprir. Então, eu acho que aqui, nesse ponto, eu fiz questão de vir a essa reunião, de estar aqui presente, de prestigiar, não poderia fazer diferente, enquanto representante da CDL. Todo mundo sabe aqui, e eu queria deixar aqui claro, eu sou secretário de administração deste governo, que muito me orgulho, mas não estou aqui falando como secretário de administração, estou falando como representante do empresariado. Eu quero deixar isso aqui bem claro, que aonde tiver uma bandeira, aonde tiver qualquer coisa nessa cidade que se discuta ou favoreça ou venha criar propensão ao desenvolvimento do empresariado, seja ele de comércio, serviço, indústria ou setor produtivo de modo geral, a CDL vai estar lá apoiando. Então eu queria aqui estar parabenizando e agradecer muito pelo convite. Vou pedir desculpas, mas eu tenho uma agenda e eu vou precisar me ausentar. Então eu quero pedir desculpas a vocês e vou precisar me ausentar no momento, ok? Obrigado, vereadores. Obrigado, senhores. Perfeito, muito obrigado, senhor Luiz Vieira, pela sua contribuição. Desde já colocamos o nosso mandato, certamente o vereador Daniel Marques faz o mesmo, colocando à disposição para essas atualizações no que diz respeito ao código de postura, né, vereador? É muito importante que o setor do comércio traga essa demanda, porque aqui nós debatemos inúmeros assuntos, então é muito difícil a gente se ater e nos aprofundarmos a um assunto, a outro ou outro. Então, vocês que vivem o dia a dia dessas questões, então abrimos nossas portas para que vocês tragam essa demanda, que a gente possa discutir, seja com o secretário de Ordem Pública, seja com outros secretários, seja por parte de uma alteração da legislação, a gente discute isso aqui dentro da casa. Então, mais uma vez, colocamos o nosso mandato à disposição. Aqui eu gostaria de citar e convidar a fazer uso da fala o vereador de Maricá, Ricardinho Neturno, que é o autor do projeto de lei de liberdade econômica no município de Maricá. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao meu colega, amigo, vereador Douglas Gomes, ao qual estendo aos demais vereadores, ao deputado presente, saudar os palestrantes em nome do meu amigo Jefferson, todos os presentes que nos assistem. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, porque meu intuito aqui é aprender, ouvir os palestrantes. Eu defendo muito a iniciativa privada. A gente tem lá em Maricá uma cultura onde a burocracia ela ainda está enraizada dentro da prefeitura. Para o empresário tirar um alvará demora meses e meses. Muitos deles acabam tendo que começar a sua atividade sem nem o alvará provisório. Então isso engessa realmente aquele empreendedor que quer investir na cidade. Essa PL que nós propomos lá, que praticamente a mesma que vocês proporam aqui em Niterói, a gente só ajustou, né, algumas questões. Ela vem regulamentar a lei federal, que a gente já tem aqui que parabenizar a iniciativa do governo federal em estar buscando realmente fomentar o emprego, a renda, a geração do trabalho, porque é o trabalho que dignifica o homem, né? É o trabalho que faz a pessoa levar o sustento para dentro de casa, melhorar de vida, prosperar. E infelizmente ainda existem alguns municípios, Douglas, como o que eu represento lá em Maricá, onde o maior empregador é a prefeitura. E a prefeitura acaba fazendo com que os moradores, a população, fiquem muito dependentes do governo municipal. A grande maioria da população tem que trabalhar no Rio, tem que trabalhar aqui em Niterói, ir para São Gonçalo, ficar horas e horas no trânsito, às vezes um outro expediente passa dentro do ônibus, né? 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. O quanto que a gente não poderia estar produzindo
essas pessoas estarem trabalhando realmente mais próximo das suas casas, aquecendo a economia, ganhando melhor, levando mais sustento para dentro das suas famílias. Então, para mim, quando o Jefferson conversou comigo sobre o projeto, sobre a gente incentivar o empreendedorismo, a liberdade econômica, fazer com que as pessoas tenham entendimento de como produzir, ela vai estar contribuindo também com o município, porque são mais impostos arrecadados. Cada empresa aberta dentro do município, ela vira um parceiro. O empresário, o empreendedor, ele é um grande parceiro do prefeito, de qualquer gestor. Só que, infelizmente, muitos gestores não entendem dessa forma e criam dificuldades. A gente não sabe se essas dificuldades criadas são para vender facilidades, que muitos alegam isso, que só funciona com pedido, com uma ajuda, com um empurrãozinho, com aquela velha política que a gente está aqui para exterminar ela. Acho que esse debate vem nessa linha de acabar com favor, com aquela troca-troca, para fazer aquilo que é direito do empreendedor, que é garantia fundamental, que ele tem o direito, o dever de investir da melhor forma possível, principalmente produzindo, gerando emprego e contribuindo com o município. Então a gente tem que valorizar e muito os empresários, ser um facilitador. Nós, como vereadores, prefeito no executivo junto com os seus secretários, até desculpa se eu não saudei algum secretário presente ou online, fazer com que esses gestores possam ter um entendimento de quanto maior a facilidade na abertura de empresas, é um ganho enorme para o município. Então, deixo aqui esse meu registro. Como falei, vim aqui para aprender com vocês e pedir ajuda para que a gente possa estar aprovando, convencendo, mostrando lá em Maricá com os meus pares que a liberdade econômica, a gente ajudar o empresário, é um ganho imensurável. Eu já vi alguns discursos lá debatendo a questão do fomento ao emprego, da importância da gente desburocratizar, de ajudar o empresário. Em contrapartida, eu discuti com vereadores na casa que olham para o empresário como um vilão. Eles olham para o empresário como se fosse um explorador, um inimigo, uma pessoa que maltrata e dá chibatada no trabalhador. E essa é uma visão totalmente arcaica, uma visão que não sei nem se consegue se fazer política dessa forma. Porque o empregador ele só está ali porque existe um empresário para dar um emprego para ele. Se ele não tivesse um empresário ali, ele não teria nem um emprego para estar trabalhando. Então, o que a gente tem que fazer é com que o trabalhador valorize o seu patrão, seja um parceiro, queira realmente ter melhores condições de trabalho, mas contribuindo, com a sua empresa para que ela possa prosperar, possa abrir filiais, possa estar contratando outras pessoas, e que se você não estiver satisfeito com o seu patrão, você sabe que na próxima rua do seu trabalho vai ter uma outra empresa ali, vai ter um outro comércio de portas abertas que você vai ter oportunidade. É isso que a gente tem que lutar, que existam boas oportunidades e que as pessoas não fiquem refém de nenhum tipo de sistema. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Contem comigo, que nós vamos fazer com que essa lei seja aprovada lá em Maricá, se Deus quiser, e levar para outros municípios, fazer com que o estado do Rio de Janeiro possa ser um dos estados mais atuantes na regulamentação dessa lei federal e incentivar, acima de tudo, o trabalho. Porque sem trabalho a gente vê a dificuldade que o povo passa, a gente está vendo como o país foi deixado nos últimos governos, com um aumento do desemprego enorme, e isso só faz com que aumente a violência, a criminalidade, o desespero das pessoas, que acabam buscando outros caminhos. Então, com certeza, essa nossa discussão aqui, esse debate que a gente está tendo, ele não fica só na linha realmente econômica, ela atinge a área da segurança pública e vários outros problemas que a gente enfrenta, não aqui em Niterói, não só em Maricá, mas em todo o país. Então, obrigado pela atenção de todos, era que se continha. Nós que agradecemos, vereador Ricardinho Neturno, de Maricá, pode contar com o nosso apoio também, quando iniciar os trabalhos, quando iniciar as discussões
certamente o nosso mandato e certamente também aqui o vereador Daniel Marques estará à disposição para juntos possamos tentar melhorar a vida tanto do empresário daqui do município de Niterói como também o de Maricá. Gostaria de passar a palavra, representante da sociedade civil, para Raquel Gomes, da União dos Empresários de Niterói. Raquel, você pode fazer uso da fala na tribuna, por favor? Desde já agradeço a presença do deputado estadual Alexandre Freitas, que autor da Lei 8953, sancionada em 2020, Lei de Liberdade Econômica do Estado do Rio de Janeiro, que se fez presente nessa audiência pública, se colocando à disposição, e nós agradecemos pela presença, deputado, que precisará se retirar para cumprimento de agenda. Raquel, dispõe de 5 minutos. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Desde já agradeço o convite de estar aqui. E, na verdade, eu, diante da apresentação que o Jefferson Viana fez, com tantos dados, eu quero fazer esse agradecimento ao autor dessa PL, que é o vereador Douglas, porque é algo de suma importância para o nosso meio empresarial. Eu sou empresária, eu sou uma das coordenadoras da UEM, que é a União do Empresário de Niterói. Nós somos hoje 150 pessoas e é bem recente essa união. Essa união, ela passou a existir durante esse segundo lockdown que nós tivemos agora em Niterói, e os empresários de Niterói, cansados de tanta cipuada, de tanto apanhar, né, se reuniram, fizeram um grupo que se chama União de Empresários de Niterói. E nós temos ali diversos segmentos, empresários micro, pequenos e médio, e estamos nessa grande luta para a retomada da economia de Niterói, que não está fácil. Então, vereador Douglas, parabéns por essa iniciativa. Não poderia ter vindo em hora melhor, nesse momento tão caótico em que Niterói, em especial, está vivendo. Quem pega ali um ônibus, um carro, vai ao centro de Niterói, pode visualizar ali nas ruas a quantidade de lojas com suas portas fechadas. Então, nós precisamos urgentemente que essa PL venha a ser aprovada. Pedimos desde já aos senhores parlamentares que olhem, analisem com bastante carinho, com bastante empatia pelo empresário, porque atrás de um CNPJ não existe somente uma pessoa, existem diversas famílias que estão ali sendo representadas. E quando a gente fecha ou encerra um CNPJ, são vidas, são empregos que estão sendo prejudicados. E eu sou também gestora de um centro comercial onde possui 78 lojas. E nesse segundo lockdown, nós tivemos uma vacância maior até do que o primeiro lockdown. E eu tenho visto e vivenciado na pele, porque eu lido com microempreendedores, pessoas falindo por conta de tanta dificuldade. E quando a gente parte para a parte da burocratização, aí você extermina aquele sobrevivente. Eu costumo dizer que o empreendedor, para sobreviver às burocracias do nosso município, tem que ser muito apaixonado. Mas muito. Por quê? Como o deputado falou, são coisas pequenas que vão minando. Nós não temos tempo para parar, para ficar cuidando de coisas pequenas. Mas nós somos obrigados a fazer isso, porque senão nós não sobrevivemos. Então, gostaria muito, vereador, de agradecer a você, a toda essa mesa que está se disponibilizando. É um prazer imenso estar aqui nessa tarde. Espero poder estar nas próximas também. E já convoco a todos os empresários de Niterói para que possam estar apoiando, seja online, seja presencial, a essa PL, porque nós precisamos dessa aprovação. Vai ser de suma importância, porque muitos empreendedores não avançam porque sabem o quanto é difícil. Então, desde já, o nosso muito obrigado a todos vocês e que Deus nos abençoe. Nós que agradecemos, Raquel Gomes,
Conheci a Raquel nessa luta aí contra o fechamento do comércio e muito me alegra em saber da existência dessa união dos empresários de Niterói. Realmente faz uma grande diferença quando existe uma organização, né? Vocês conseguem atuar de uma maneira mais coesa e mais precisa, e muito obrigado pela sua presença. E aqui, eu dando continuidade, eu gostaria de convidar a fazer uso da fala o Alexis, que também faz parte da União dos Empresários de Niterói, possui de 5 minutos. Muito obrigado pela sua presença. Japiaçu, deixa eu dar um aviso rapidinho. No dia 27 de julho, às 19 horas, a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico convidou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói para explicar o que ele tem feito no exercício de 2020 e quais são as propostas, ideias, planos, o que ele propõe para o 2021, 2022, 2023, 2024. Então, a gente quer ouvi-lo. E aí vocês, obviamente, todos convidados, vai ser no mesmo modelo dessa audiência, vai ter link. Então, só para deixar o convite, dia 27/7, às 19 horas. Obrigado, presidente. Perdão, Alexis. Isso. Boa tarde a todos, secretário, a todos que estão ouvindo aqui, a todas as autoridades. Meu nome é Alex Japiaçu. É só para tentar me qualificar um pouco, para pessoas entenderem o que eu vou falar. Eu sou mestre em Direito, fui da diretoria do Banco do Brasil, sou graduado pela UF, pós-graduado pela FGV, me aposentei em 2019, 20, no meio da pandemia. Eu sei que foi no início da pandemia, quando nós vimos o caos na nossa cidade com essa doença. E aí arregacei as mangas e vim, desde o começo, atuando em proteção, tentando ajudar a municipalidade, mas infelizmente a municipalidade à época foi um pouco refratária às nossas sugestões, e o Daniel tem ciência dessa situação. Voltando à questão do projeto de lei, ele é extremamente importante. Não tenha dúvida que precisa desburocratizar a abertura. Só tem um porém nessa história. Nós estamos falando de abertura. Nós não estamos falando também de fechamento. Hoje, você fecha, você leva o CPF todo da pessoa que fecha. Tá? Então, nós temos que pensar. E aí, a palavra era muito importante, o nobre secretário Jean pudesse nos ouvir, porque isso tem que ser uma coisa conjunta. União, Estado e município. Porque as leis são muito ruins para você fechar. Você não fecha, você carrega, o teu CPF fica preso durante um bom tempo. E vou dar um exemplo das leis esdrúxulas que nós temos aqui no município, não é verdade, em outros municípios, não é restrito a Niterói. Por exemplo, para você ter um caminhão de transporte, um pequeno transporte de gelados comestíveis, sabe o que é gelados comestíveis? Sorvete. Você precisa de autorização da vigilância sanitária. Mas o carrinho de picolé pode transportar na rua a qualquer momento. Se você não tiver, você é acharcado, literalmente, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nessas vezes. Isso eu sou prova, porque eu tinha caminhões nesse sentido. Era impressionante, eu não sabia dessa legislação à época. E eu vou usar a palavra aqui também do falecido Hélio Beltrão, que foi um ministro da desburocratização, que ele falava assim, vamos rasgar essa legislação, rasgar tudo, reconstruir, porque não dá para ficar fazendo remendos. E talvez, e aí a minha sugestão é que façamos isso em Niterói. Primeiro rasga tudo e reconstrói. Eu fazia isso dentro do Banco do Brasil. Então, vamos embora, rasga, porque a gente vai ver o que é necessário. Só vai pensar aquilo que é necessário. Tá certo? Uma outra situação, e que cabe elogia a própria lei, que quem mais legisla não é a Câmara, é o Executivo. Isso no Brasil todo, tá? Isso não é só uma situação do município de Niterói ou de um modo geral. É no Brasil. Quem mais faz leis é o Executivo. E aí entra a burocracia, porque entende a burocracia. E se o legislador não for realmente a barreira disso, não ouvir a população, fica a burocratização. Isso é fato.
Isso aí a gente não tem como... Eu já tive experiência na Câmara dos Deputados em Brasília e eu sei como é que funciona um pouco essa questão. Uma outra situação que o Luiz Vieira até pôs aqui, hoje a empresa pode contratar uma outra empresa, por exemplo, um MEI. Por isso que eu falo da legislação federal. Nós estamos sendo derrubados tudo na Justiça do Trabalho. Não estão permitindo essa situação. Tá? Por isso que nós temos que construir lá atrás, lá em cima, para vir descendo. Tá certo? A reforma da lei trabalhista foi muito importante, diminuiu muito, né, essa questão da burocracia, mas infelizmente, quando você contrata um MEI para executar um trabalho, não, ele é empregado. Aí vem todas as verbas para trás e aí acaba com o empresário. Ele simplesmente acaba com o empresário em Niterói. Isso é uma coisa importante. Outro ponto que não visto aqui no projeto da emenda, é só uma questão técnica. No artigo 3º está dizendo pessoa natural, é pessoa física, não é pessoa natural, tá? A pessoa natural é aquela que não está inserida no contexto do tributo, né, propriamente dita. O nome é pessoa física ou jurídica, tá? Uma questão técnica aí, só uma sugestão. E tem aqui a questão, a gente tinha que falar um pouco com o Jean, né, esse debate. Nós tivemos a lei de falências, recentemente alterada, a lei 11.101. Eu fui chamado a participar da lei de falência, da reforma, que o relator foi um deputado federal do Rio de Janeiro, o Hugo Leal, autor da lei seca. Quando eu me vi lá no debate, tinham desembargador de São Paulo, especializado nessa vara empresarial, juiz empresarial e advogado de grandes bancas. Aí eu perguntei, deputado, cadê o Sebrae aqui? Cadê as entidades que representam as pequenas e microempresas? Sumiram. Então eu vou falar aqui, olha, a lei de falências só diz que o cara tem 36 meses para pagar, excluem-se os débitos fiscais, trabalhistas. Estou morto. O pequeno está morto, ele não tem tratamento especial. Agora, a grande empresa, não. Ele vai lá, contrata, faz um plano de recuperação muito grande, abarca para um foro privilegiado e trata aquelas questões. A Casa e Vídeo, se vocês não sabem, chegou a esse patamar dentro dessa... Só conseguiu se reerguer porque a nova lei de falências deu esse tipo de proteção. Já o micro e pequeno empreendedor, infelizmente, ele não goza desse tipo de proteção. Ele simplesmente fecha a porta. Quando ele fecha a porta, a empresa carrega, o nome dele vai junto. Está negativado. Então, nós precisamos rever também essas questões. Dentro do município, a facilidade do prestador de serviço, por exemplo, com ISS, que deva ISS, tá? Nessa lei aqui, a facilidade dele fechar a PJ dele e poder se reorganizar num pagamento do tributo devido, por exemplo. Ele não pode ficar com o nome dele preso. Isso tem que acabar. Não, você só pode fechar a sua empresa se você pagar, quitar o seu ISS. Acabou. Acabou. Entendeu? Então, o novo deputado, a lei é perfeita, eu acho que está dentro desse âmbito, que vai melhorar. A gente sabe que não vamos consertar o mundo agora, né? Isso é de muita importância. Desculpa, tem um outro detalhe. Na própria lei federal, trata de fundo de investimentos. Eu que venho de mercado financeiro, fui da diretoria financeira do banco, enfim, tem um fundo que é muito importante. Quando criaram aqui em Niterói o Supera, eu protocolei na Câmara, aqui nessa casa, que a gente, em vez de ter o Supera, criasse uma agência de fomento. Não é, nobre vereador? Infelizmente, foi rebatido veementemente, inclusive acusando de inconstitucional. E nós temos uma agência de fomento em Campos que emprestou já mais de R$1 bilhão, que é muito bem sucedida. Então, nós separamos do orçamento 150 milhões de reais para pagar 2,95% de juros ao Banco do Brasil.
e as mentiras estavam feitas lá, porque estamos falando com a diretoria do banco, eu tinha acabado de vir da diretoria, recém-aposentado, sabia que aquilo não era uma verdade. E o fundo que eu quero falar chama-se Private Equity. Sabe o que quer dizer Private Equity? É fundos que investem em empresas. Nós precisamos pensar nessas startups, nessas novas tecnologias, porque Niterói, só para vocês terem uma ideia, tem faculdades, é a maior comunidade médica do Brasil. Não é possível que a tecnologia médica ou estudantes de medicina não venham, dentro da mecatrônica, receber aporte desses fundos de investimento. Nós temos que atrair esses fundos de investimento para cá. São chamados private equities. Eles investem em empresas e novos negócios. Não é isso? Então, fica aqui a minha sugestão. Eu faço parte, junto com a Raquel, junto com o Cláudio, da União dos Empresários de Niterói. Estamos à disposição. Não temos qualquer ligação partidária. Somos apartidários. Nós, Raquel e Cláudio, fazemos críticas. Nós apresentamos propostas. Tá certo? Mas, infelizmente, politizaram a nossa luta. Isso não pode ser assim. Nós precisamos olhar para o município de Niterói como é incrível, eu visito outros municípios, então Niterói tem tudo para crescer e crescer muito, para ser exemplo, mas infelizmente nós não somos exemplos, estamos perdendo dinheiro. Eu queria o levantamento do Supera hoje, quanto a gente paga de juros até hoje, para alguns empresários, a R$ 2,95 ao mês, ao qual eu pedi para que aguardasse, que estava valendo uma lei federal, que era 2% ao ano. É um absurdo isso. É um absurdo. Isso pode encaminhar o Ministério Público, que até foi notificado via a Câmara. Foi protocolado na Câmara. Se nós tivéssemos criado uma agência de fomento, licitações feitas pela Nova, e as licitações fossem feitas por empresas dentro de Niterói, muitas empresas de Niterói, confecções, pequenas fábricas, poderiam estar de pé. Agora nós pegamos fraudes, eu sei que foi feita dentro do jornal o Globo, de compra de máscaras, feita de uma empresa em Saquarema de R$323 mil. A empresa abriu e fechou. Está denunciado, está no jornal o Globo, não sou eu que estou inventando. Né? Quanto deixou de jogar dentro do município de tributos? Então, gente, nós não aguentamos mais conversinhas, não aguentamos mais batidas de mãozinha nas costas e vamos aguardar. Não dá tempo mais. O tempo urge. Acabou essa brincadeira. Nós vamos lutar. Pode ter certeza disso. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos por ouvir. Okay? Muito obrigado, Alexis de Apiaçu. Aqui eu até ressalto que o vereador Daniel Marques ele tem tentado e vem falando há bastante tempo sobre essa questão da agência de fomento. Infelizmente, o executivo tem se mostrado resistente, mas contará com o nosso apoio, principalmente até pelo Daniel Marques, já está mais a par do assunto, mas terá o meu apoio nessa questão. O Jefferson gostaria de fazer uma pontuação sobre algo que foi falado na audiência? Sim, a fala do Alexis. Primeiramente, parabenizar a fala, sensacional, não tiro nenhum ponto. Só fazer umas colaborações pela questão da parte de falências. Eu coloco o mandato, o deputado federal Carlos Jorginho, a quem assessoro na Câmara à disposição para a gente estar trabalhando em conjunto em possíveis alterações, que, como dizia o infelizmente falecido no sábado, Marco Antônio Maciel, ex-vice-presidente da República, a política é solidária e não solitária. A gente tem que trabalhar em 4, 8, 12 mãos para que as coisas funcionem. Envolvendo a questão aqui da lei municipal, as suas sugestões, tenho certeza que o vereador Daniel Marques, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que irá realizar a exaração do parecer da matéria, vai poder fazer essas alterações em conjunto. Vamos procurar sentar para colocar em prática as ideias relacionadas também à falência de empresas no ambiente municipal. É um tema muito importante, essa questão da própria lei de falência federal, por isso que coloco o mandato à disposição, para quem sabe a gente possa apresentar uma emenda por meio de um projeto de lei.
sobre a questão de agências de fomento ao desenvolvimento econômico. Sei que a mulher era muito cara ao vereador Douglas, ao vereador Daniel, e eu tenho colaborado com a implantação de uma rede de desenvolvimento econômico na cidade de São Gonçalo. Agradeço, inclusive, o secretário Márcio Picanço pela disponibilidade. Faço parte da rede Cimasa, que é uma rede que a gente ajuda os municípios a implantar as agências de fomento ao desenvolvimento econômico, em conjunto com as resoluções do Banco Central. E você tocou num tema muito, muito caro e muito importante na minha vida, que é o misallocation, que é a má alocação de recursos públicos. É inaceitável a prefeitura perder dinheiro público por falta de gestão. Mesmo tendo legislações favoráveis ao tema, ficar perdendo dinheiro, e dinheiro do pagador de impostos é caro. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, como diria a saudosa primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher. Pode ter certeza, Alexis, me coloco à disposição. No final da audiência, vou passar meu contato para o senhor e vamos começar a trabalhar em conjunto por Niterói e pelo Brasil. Agradeço a presença de todos vocês, Raquel, Alexis, Cláudio, também da União dos Empresários de Niterói, Daniel Rodrigues, da Comissão de Direito e Defesa do Consumidor, Luiz Vieira já saiu, Manuel, Matheus, Gabriel do Novo, muito obrigado pela sua presença também, Carolina e Sérgio, do mandato do vereador Binho. Falei com ele hoje pela manhã, mas infelizmente não pôde estar presente, mas enviou seus assessores. Conto com o apoio também dos demais vereadores e daqueles que nos assistem nesse momento. Para que vocês possam entender o que aconteceu aqui hoje, nós tivemos representantes do governo municipal, que visa regulamentar essa lei de caráter federal. Nós temos também aqui, além de ser um dos cérebros que ajudou a elaborar esse PL, que é o Jefferson Viana, que também é um braço do governo federal, juntamente representando o mandato do deputado federal Carlos Jordi, juntamente ao secretário do Ministério da Economia, senhor Gianluca. E nós tivemos também a presença do deputado estadual Alexandre Freitas. Então nós estamos visando fazer uma ligação em todos os âmbitos. Foi feita uma regulamentação a nível federal, está ocorrendo uma regulamentação a nível estadual, e nós, como município de Niterói, aqui como Casa Legislativa, estamos nos adequando, regulamentando essa lei a nível federal, aqui para o nosso município, que visa facilitar a vida daquele que empreende no nosso município. Então, finalizo a nossa primeira audiência pública. Peço que os senhores fiquem atentos, tanto nas minhas redes, tanto na rede do vereador Daniel Marques, que juntamente com a sua comissão, no qual ele preside, nós caminharemos juntos, vereador, tanto na esfera das audiências públicas, conversando com o governo municipal, tanto na sua comissão de desenvolvimento econômico, que é uma das comissões mais importantes dessa casa, e não poderia estar nas mãos de outro vereador, senão do nobre vereador Daniel Marques, e que Deus nos abençoe. Dou a reunião por finalizada.